Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Novamente é uma grande satisfação estar aqui na sua companhia e também na companhia de todas as pessoas que nos ouvem e nos acompanham. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre algumas reflexões e filmes sobre a arte da comunicação. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia não é essa, e muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, vamos conversar, refletir e, claro, buscar ideias que sejam úteis e práticas para as nossas vidas. Esse é um tema bastante instigante e que nós temos que olhar com bastante atenção, porque o cinema mundial tomou uma proporção muito grande na vida do ser humano. Não falando apenas sobre o cinema americano, mas o cinema de um modo geral, essa arte da comunicação e da linguagem que se dá através das telas, através do cinema em especial. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre isso, da linguagem e da comunicação que há no cinema, do ponto de vista da filosofia, porque há muitos filmes que tratam de comunicação, de linguagem e nos ensinam muito e há que refletir sobre isso. Sim, Danilo. A questão é tão importante que nós vamos encontrá-la expressada em todas as grandes civilizações da história humana. E, inclusive, muitos sábios, muitos filósofos, muitos pensadores antigos e atuais vira e mexe se voltam sobre esse problema, que é o problema da comunicação, porque todos vão entender que a comunicação é a construção de elos, é o que nos permite a construção de laços com outros seres humanos. E a gente teve essa ideia, né? Eu tive essa ideia de fazer essa relação porque selecionei aqui 3 filmes que sempre me passaram muito essa questão da comunicação e escolhi justamente essa relação com filmes porque é como você colocou, o cinema ele faz parte da nossa vida. E eles nos ajudam a traduzir com imagens e uma linguagem moderna, uma preocupação que, como eu citei, ela é presente em todos os grandes povos e em todas as tradições filosóficas da humanidade. Então, basicamente é isso. A diferença hoje é que essa preocupação ela não faz tanto parte da nossa cultura. Porque, afinal de contas, comunicar é o quê? Comunicar é simplesmente nós sentarmos aqui, trocarmos algumas ideias e fica por isso mesmo? Ou seria algo mais profundo? Né? A comunicação entre dois seres humanos, né, que se consideram e se veem como seres humanos teria que nos levar em direção a algum lugar? Então, essa é uma confusão própria da nossa época, né? Essa é uma confusão própria da nossa cultura. Nós constantemente estamos conversando, constantemente estamos ouvindo, constantemente estamos trocando ideias de trabalho, ideias de família, ideias com os nossos amigos, estamos dialogando aí para resolver alguns problemas que acontecem com o meu vizinho de cima, que acontece no meu prédio, ou que acontece na minha vizinhança. Então, isso também faz parte da comunicação. Mas se nós tivéssemos que dar uma nota de 0 a 10, esse é o nível, digamos assim, o primeiro nível, né? Esse mereceria nota 1, em termos de uma ideia de comunicação, como sempre foi trabalhada pelos grandes filósofos da humanidade, como algo que tem que ajudar, tem que possibilitar construir elos profundos do ser humano consigo mesmo e também ir fortificando os laços de amizade com os entes da família, com os nossos amigos, ou mesmo com pessoas, né, que recentemente nós estamos tomando contato e queremos saber algo sobre ela e algo cada vez mais que a identifique para nós, para que possamos saber se essa pessoa, né, ela vai realmente fazer parte do nosso círculo de boas amizades, de amigos que nos ajudam a nos construirmos, ou de amigos que nós podemos, compartilhando algumas coisas, né, ajudar a construir. E é muito interessante, né, se nós levarmos em consideração que, por exemplo, obras de Platão,
como o banquete, a república, sempre tem um diálogo, sempre tem uma comunicação, né? É Sócrates conversando com um discípulo, é Sócrates conversando com um sofista, é Sócrates reunido à mesa, né? Conversando com alguns amigos enquanto bebem, enquanto se alimentam. E as conversas que começam como coisas casuais e cotidianas, ou seja, elas também começam aí no primeiro nível de dificuldade, né, e vão ascendendo, ascendendo até chegar no mundo dos conceitos atemporais, né, na ideia de justiça, na ideia de bondade, na ideia de formação humana. Então é muito interessante, né, que Platão, nos seus diálogos, ele vai nos dar muito essa ideia de que uma comunicação, não uma comunicação trivial, corriqueira, cotidiana, descompromissada, mas uma comunicação que deve, digamos assim, deixar com que a gente fique com uma pérola de ouro, uma pérola de sabedoria ao final, já é retratado nas obras de Platão, nas obras de Aristóteles também. E Platão e Aristóteles retratam algo, né, que mestre e discípulo aprenderam um com o outro, né, que, digamos assim, eram pequenos exemplos do que aconteciam nas suas próprias escolas. Platão, na academia, deveria conduzir belíssimos diálogos com os seus discípulos, porque foi isso que ele aprendeu com o seu mestre Sócrates, assim como Aristóteles também, no liceu, ele deveria conduzir diálogos, conversas, rodas de leitura, rodas de reflexão com os seus discípulos, porque foi isso também que ele aprendeu com o seu mestre Platão. E pelo que a gente sabe, até onde a gente sabe, né, essa era uma constante na cultura grega. Né? Ainda que a gente esteja pensando na escola sofística, o diálogo, a conversa sempre tinha como, a comunicação em uma palavra, sempre tinha como finalidade transmitir um rol de conhecimentos, um rol de inspirações, um rol de sentimentos que incentivasse, que possibilitasse ao outro um movimento cada vez mais ascendente dentro do cumprimento da sua função como ser humano. Esse ponto que você tocou, José Roberto, na ideia da transmissão através da comunicação, ele é algo muito importante. Quando nós percebemos ao longo da história da humanidade o avanço de comunicação, de transmitir ideias, essa clareza que nós temos que ter enquanto seres humanos de entender uma ideia, transmiti-la de maneira correta, isso é fundamental para todo e qualquer ser humano em toda a época da história. Inclusive, diz o ditado popular, quem não se comunica se estrupica. Em suma, se a gente não se comunica bem, haverá problemas, haverá enfrentamentos, e isso é natural e comprovado historicamente. Agora, ao longo da história do cinema, quando a gente observa o seu nascimento no final do século XIX na França, em 1888, e depois em 1890, o primeiro filme norte-americano, a gente percebe um avanço nas formas distintas de comunicação, de cinematografia, de roteiro, enfim, de tudo aquilo que envolve a arte do cinema, há um aperfeiçoamento. E a nossa comunicação enquanto seres humanos, quando também avança, nós percebemos aí uma melhora em todo o sentido de convivência humana. E o cinema também nos ensina isso. Saber se comunicar é importante. Por exemplo, no filme E.T., a gente percebe esse processo. Eu gostaria que você falasse da importância de uma boa comunicação, uma vez que isso é algo inerente a todo ser humano, nós queremos e buscamos nos comunicar bem para não termos conflitos, para termos harmonia, isso é muito importante, e também nos comunicar bem com outras espécies, com outras formas de vida. E, claro, eu gostaria que você falasse no sentido filosófico, inclusive relacionando filmes ou algum filme que trate dessa ideia de uma boa comunicação, de uma boa transmissão de ideias para que a gente pudesse refletir e, claro, aplicar algo disso em nossas vidas também. Sim, Danilo, eu trouxe aqui, né, como você colocou, existem hoje muitos bons filmes que tratam dessa questão da comunicação. É claro que é num sentido lúdico, né, num sentido de entretenimento, mas que a gente resgatou esses filmes justamente para fazer uma ligação aí com tradições filosóficas muito antigas que também já contemplavam essa necessidade de, como você disse, né, aproveitar um potencial que pertence a todo ser humano, que é essa capacidade de comunicar-se, né, de entrar em contato com o outro através da conversa, através do diálogo. Claro, o corpo fala, né, já diz, mas hoje a gente vai limitar um pouquinho essa questão realmente da comunicação oral, que é onde as coisas têm a oportunidade, né, têm a chance de ficarem muito claras.
Realmente é isso mesmo. Todas essas tradições consideravam que um bom diálogo com um outro ser humano vai abrindo passo para que o indivíduo ele também se enriqueça cada vez mais para que ele possa conversar, por exemplo, né, se a gente pensar na escola platônica, ou na escola confucionista, ou na escola estoica romana, né, para que ele possa se comunicar com ideais elevados. Porque esses filósofos, eles consideravam que, por exemplo, a ideia da justiça para Platão, né, que a gente vai ver tão belamente expressa e desenvolvida através de diálogos na sua República, ele em algum momento vai colocando que a justiça não é uma criação humana, né, mas a justiça é um ser que vive numa dimensão atemporal, o mundo dos arquétipos. E que de certa maneira o ser humano ele pode ir conquistando em si essa capacidade de dialogar consigo próprio, de dialogar com o seu próximo, e conforme ele vai refinando isso, né, ele vai também obtendo essa capacidade de se comunicar com esse mundo invisível. É claro que a gente ainda não tem essa capacidade, né, o nosso mundo hoje não nos permite isso, mas é importante nós falarmos sobre essa questão da comunicação com os arquétipos, com os sonhos, com esse mundo de ideias perfeitas e elevadas. E um bom exemplo, né, Danilo, é o que a gente vê num filme chamado Contato, estrelado pela Judy Foster e dirigido pelo James Hurt. E nesse filme é muito interessante. Esse filme ele é um pouco antigo, né? Ele é de 1997, sempre recebeu resenhas muito positivas porque ele foi baseado numa ideia, como o próprio nome disse, né? Como o próprio nome diz, de contato com entidades alienígenas, né, de uma maneira assim bastante diferente, porque o livro no qual esse filme se baseou foi escrito por Carl Sagan, que foi um cientista que sempre teve essa preocupação de ao mesmo tempo tornar a linguagem matemática, científica, possível de ser transmitida, né, pelos grandes meios de comunicação, mas para que as pessoas pudessem compreender essa linguagem científica. Então ele foi um dos primeiros cientistas que teve essa preocupação. E o próprio Carl Sagan sempre foi muito idealista quando ele era criança, né? Ele sonhava em ser astronauta por conta de um contato que ele teve com um livro de astronomia numa biblioteca. Acabou não sendo astronauta, mas foi um cientista sempre muito preocupado com essa questão da formação científica das pessoas. E quando ele escreveu esse livro Contato, que acabou se transformando nesse belíssimo filme com a Judy Foster, a gente vê que ele colocou o contato de uma maneira bastante inusitada realmente, né? Porque não era uma questão de naves espaciais voando para um planeta distante à velocidade da luz, mas através de um mecanismo muito sofisticado que levou a Ellie Hathaway para um planeta onde ela teve um contato com uma entidade, né, que para melhor recepção da sua mensagem, acabou se manifestando como seu pai, inclusive, né, numa praia que era uma imagem da infância da Ellie Hathaway. Então é muito interessante e assim, ela preocupada com os enigmas do universo e ele simplesmente se comunicando com ela através de uma linguagem que mais tocava os sentimentos, como se realmente fosse o pai dela conversando com ela, né? Então é um filme muito bonito que mostra, vamos dizer assim, de uma maneira figurada, né, um contato com uma entidade superior que não estava tão preocupado quanto a personagem, né, em transmitir conhecimentos científicos, mas principalmente em instruí-la com relação a elementos das suas próprias emoções, né? Pacificá-la interiormente, porque a perda do pai muito jovem sempre foi para ela uma questão bastante conflitiva, né? Ela, por exemplo, rejeitava totalmente as ideias religiosas, com a sua mente científica, racional, um pouco materialista também. E nós vemos que por conta desse contato, eu diria mais um contato interior realmente, porque depois ela nem conseguiu provar que fez a viagem, né? Ela se tornou uma pessoa bastante mais sensível, uma pessoa bastante mais humana. Continuou uma cientista, né, preocupada com as estrelas, preocupada com o projeto 7, né, ou seja, esse projeto que tem como missão buscar vida em outros mundos, mas ao mesmo tempo, né, se tornou uma boa educadora, tanto que uma criança faz a ela uma pergunta sobre se existe vida lá fora e ela responde: olha, se não existir mais formas de vida além da humana, seria um grande desperdício de espaço.
E isso então mostra esse contato com, vamos dizer assim, ideias superiores, né? E é interessante que essa forma de pensar ela é muito própria das escolas tradicionais, sejam as escolas do Ocidente ou sejam as escolas do Oriente. Em algum momento, né, a preocupação mais importante do ser humano tem de ser de tomar contato com essas ideias, com esses ideais superiores. Não de uma forma alienígena, né, mas de uma forma interior. Inclusive o professor Jorge Ângelo Livraga, fundador da nova Acrópole Mundial, né, ele uma vez ensinou aos seus jovens alunos que, por exemplo, o verdadeiro idealista é aquele ser humano cuja envergadura não é dado pela sua estatura física, mas sim pela dimensão dos seus sonhos. E, de certa maneira, o que nós vemos nesse filme Contato é justamente a doutora Ellie Arroway tomar contato com esse seu antigo sonho de reencontrar-se com o seu pai e se reconciliar com a vida, né, se descobrir para a vida, deixando de lado um pouco o seu lado cético, o seu lado materialista, em busca de uma verdadeira identidade a partir do conhecimento mais profundo de si mesmo. Você abordou um ponto muito importante, José Roberto, que é a ideia da comunicação e da transmissão da mensagem. Na sua fala você citou isso e é importantíssimo, claro, a gente se comunicar e que a nossa comunicação tenha uma mensagem, tenha uma ideia moral, tenha algo profundo e verdadeiro a dizer. Quando nós lemos uma fábula, por exemplo, de La Fontaine, de Esopo ou outro grande fabulista, a gente percebe sempre uma moral da história, ou seja, aquilo que se quer ensinar, a finalidade daquela ideia e daquela história. E em relação aos problemas que nós temos no mundo, quando falta essa comunicação, é natural que haja problemas de enfrentamentos humanos, porque não se tem uma comunicação de valor, de ética, de moral, efetivamente falando. O cinema nos ensina isso. Quando a gente vê filmes que têm uma ideia transmitida de maneira clara, com um bom roteiro, com uma boa interpretação também, a gente aprende com o cinema nesse sentido. Ou seja, são filmes que marcam a história porque nos ensinam como seres humanos a sermos melhores através da história que aquele filme relata. Então eu gostaria que você falasse da importância de uma boa comunicação que nos leve ao melhor de nós mesmos e, claro, fizesse alguma relação prática com algum filme ou algum seriado que nos ensine nesse sentido para que a gente possa refletir e de alguma forma também levar isso para um campo de ação nas nossas vidas. Ah, sim, Danilo, e gera problemas e tem gerado problemas a nível mundial, né? Não apenas a nível individual, que nós temos essa experiência muito presente na nossa vida, né? Quando nós trocamos uma palavra torta com alguém, né, e de repente uma amizade, um contato é desfeito. Ou vice-versa, né? Uma pessoa utiliza, às vezes, não por malícia, mas sabe, por falta de atenção mesmo, diz as coisas de qualquer maneira e acaba nos ferindo, né? Então, realmente, a comunicação hoje ela é um desafio. Basicamente, poderíamos... Eu me lembro aí da nossa atual diretora emérita internacional, a professora Adélia, em que ela desenvolveu vários textos relacionando que uma dos grandes sacrifícios da relação humana, né, do diálogo, é o saber ouvir. Né? E é um sacrifício porque a gente precisa meio que conter a língua para não interromper o outro quando o outro está se expressando, né? Quando ele está, às vezes, tateando, às vezes se esforçando por manifestar uma dúvida, né? E nós mal ouvimos a sua colocação e já queremos colocar a nossa opinião, não deixando-o chegar até o final. E hoje isso é muito comum. Aquele que pergunta não consegue chegar ao final da sua pergunta, e aquele que responde atropeladamente também não chega ao final da sua resposta, né? Então é uma coisa meio louca, uma coisa meio... é uma coisa meio... enfim, características da nossa própria época. Isso já é um problema, né? E a gente percebe que muitas vezes problemas mundiais que terminam em guerras, terminam em conflitos entre grupos, também passam pelas mesmas coisas, né? Os diferentes grupos religiosos entram em conflitos, às vezes, porque não se ouvem uns aos outros.
porque senão iam entender que estão brigando só por diferenças de nomes, né? Diferenças de qualificativos. Em termos políticos e sociais, as mesmas coisas. Grupos profissionais, grupos de interesses diversos dentro da sociedade, porque não se consegue sentar, não se consegue dialogar, não se consegue se entender, acabam entrando em vários conflitos. E isso acaba gerando toda uma massa psicológica que polariza demasiadamente as pessoas ou para um lado ou para o outro, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo, ou para lá, ou para cá. As pessoas se sentem quase que magneticamente atraídas a fazer parte de uma coisa ou de outra. Me lembro que em muitos textos, né, alguns textos platônicos também, como por exemplo o Banquete, a arte da comunicação e a arte do diálogo é definida como uma expressão da nossa forma de amar. Então, uma das maneiras mais sofisticadas que o ser humano tem de demonstrar apreço pelo outro é através de uma boa comunicação, né, uma comunicação que ouve, uma comunicação que reflete, uma comunicação que no momento preciso sabe colocar as suas observações, né, sabe medir nos movimentos do outro, no olhar do outro, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, né? Quase que antecipando também como é que ele vai se colocar quando ele for novamente expressar as suas questões. E isso, né, Danilo, me lembra muito uma frase do nosso querido imperador Marco Aurélio, né, o velho filósofo romano, em que ele diz: olha, se não é bom, não o faças. Se não é verdade, não o digas. Tu podes ser juiz apenas da tua própria consciência. Né? E é justamente isso, né? Se não é verdade, não o digas. Se não é bom, não o faças. Quer dizer, o Marco Aurélio, esse imperador filósofo, e olha que ele tinha know-how para dizer isso, né? Porque ele estava no governo da sociedade mais avançada da época em que ele viveu e já estava passando por muitos problemas porque já era um período de decadência. E nenhum outro imperador romano foi, digamos assim, tão justo na adversidade, foi tão moderado diante das circunstâncias tanto sociais como pessoais mais duras. Então ele nos dá um bom exemplo do que o indivíduo tem que se conhecer para poder, quando está se relacionando com outros governantes ou quando está se relacionando com os seus súditos, tem que ter para poder se fazer entender e também para fazer entender ao outro que está sendo aplicado algo a respeito de justiça. E eu, né, Danilo, escolhi um filme que talvez a maioria das pessoas não conheçam, né, porque eu peguei um episódio de Star Trek, a nova geração, né, da sua 5ª temporada, do seu episódio 2, que recebeu o nome de Darmok. E eu sempre gostei muito desse episódio, porque ele é muito bonito, ele é profundamente filosófico, e ele fala justamente sobre essa dificuldade de comunicação entre as pessoas. Então existe esse povo, né, chamado Tamariano, em que a nave dele se encontra com a USS Enterprise D, e esses Tamarianos eles têm uma forma de se comunicar que é por imagens, né, que é incompreensível para o Capitão Picard e a sua equipe da Federação. Tentam, não conseguem. Então, o capitão dessa nave tamariana, né, transporta o Capitão Picard para um planeta onde existe uma criatura que ora ataca a um, ora ataca o outro e ora ataca aos dois. Eu só sei, né, Danilo, que a dificuldade de comunicação, as desconfianças e, de certa maneira, né, o Capitão Picard, ele foi raptado, então isso gera uma certa tensão, mas o perigo, né, essa prova acaba fazendo com que o Capitão Picard entenda e comece a se comunicar com o Capitão Tamariano. Então os dois se unem justamente para derrotar essa criatura que se eles permanecessem separados, esse problemão ia acabar com eles. E aí, quando o Capitão Picard volta para sua nave, ele inclusive impede, né, que as duas naves se ataquem e se destrocem, porque ele se comunica com o capitão substituto da nave tamariana
E ele reconhece e ele demonstra que agora ele entende a sua linguagem e os dois povos, né, a Federação Terrestre e o povo tamariano, podem começar relações de amizade, relações diplomáticas. E o capitão tamariano, né, que teve essa iniciativa, acabou sacrificando sua vida por conta do bem da comunicação. E isso é muito profundo porque no final desse episódio o capitão Picard coloca justamente isso, né? Ele estava disposto a sacrificar a sua vida, como realmente sacrificou, pelo bem da comunicação entre dois povos. Então é muito interessante e é muito bonito, e de certa maneira nós também temos os nossos problemas cotidianos, né? Temos os nossos monstros de um planeta desconhecido, monstros desconhecidos, e muitos desses problemas só podem ser resolvidos não quando existem divisões e especialidades, mas quando existe diálogo. Claro, não podemos fazer nada pelos governantes das nossas sociedades, que às vezes agem com uma total falta de diplomacia. E hoje em dia não existem mais Marcos Aurélios, Júlio César. Hoje em dia não existem mais Marco Aurélio, não existe mais Júlio César, não existe mais Antônio Augusto, mas digamos que na nossa própria vida, né, nós temos os nossos pequenos desafios que podemos também aprender tanto com, digamos assim, esses pequenos exemplos que a gente vê em alguns filmes, né? Habilmente captados aí pelos seus idealizadores, e também temos grandes filósofos como Marco Aurélio, Sócrates e Platão, que a gente nunca se cansa de mencionar, para nos ajudar a irmos descobrindo o que é realmente nobre, o que é realmente profundo em nós, para que quando estivermos em contato com outros seres humanos, às vezes enfrentando as nossas próprias situações adversas e o outro as suas próprias, nós possamos minimamente nos comunicar para no mínimo, não agravarmos mais as situações e, no máximo, podermos unir forças, né, através da comunicação para resolver os nossos problemas. Sem dúvida, José Roberto. Inclusive, os filmes filosóficos que nós fazemos em nossos podcasts justamente têm essa tônica, essa ideia de trazer uma reflexão de uma mensagem que o filme nos ensina através da sua história, através da elaboração do seu roteiro e através da sua expressão também artística de um modo geral, ou seja, o que a gente aprende, o que a gente aplica daquele filme. Por exemplo, há várias formas de comunicação no cinema infantil, as aventuras, os gêneros de drama, de ação, de suspense. Todas essas formas de expressão do cinema, através dos seus gêneros, nos ensinam muito, e isso inclusive pode até moldar a nossa forma de pensar. Você citou aí Star Trek, mas se a gente buscar na memória Star Wars, Senhor dos Anéis, Forrest Gump, Os Coristas, que é um filme francês, ou até mesmo o clássico do cinema italiano, o filme Cinema Paradiso, todos eles têm a sua legião de fãs, de admiradores ao redor do mundo que aprendem com aquilo que aqueles filmes, as suas histórias, sejam elas de aventura, de drama, de ficção, ou até mesmo baseada em fatos reais, de uma forma ou de outra, nos ensinam a refletir sobre nós próprios através das suas narrativas. E uma questão importante nesse sentido é até que ponto esses filmes moldam a nossa maneira de pensar e de sentir, e também como refletir sobre isso, porque se nós não tomamos consciência, às vezes um filme que trata de uma história que não eleva o ser humano ao seu ponto de vista mais consciencial, a se melhorar, esse filme pode deturpar a maneira de pensar, de sentir e também de agir da humanidade. Eu gostaria que você falasse desse ponto e trouxesse algum exemplo do cinema que você pode relacionar, claro, que nos eleve a consciência e que nos ensine a sermos melhores através dessa reflexão, dessa pergunta que eu trouxe para você. Danilo, realmente é isso, né? Quantas pessoas não têm muitas vezes se aproximado curiosamente da filosofia atraído por esses filmes que acabam atraindo pessoas com conceitos que já não são mais vigentes na nossa sociedade, né? É só uma demonstração de que o ser humano, como diria o nosso fundador, o professor Jorge Ângelo Braga, o ser humano, no fundo, ele tem um pouco de necessidade de sentir-se glorioso, né? De sentir-se protagonista, sentir que a sua ação contribui para o desenvolvimento do seu próprio tempo. Não apenas resolver os problemas da sua vida cotidiana, mas sentir que as suas ações são necessárias para que ele possa mudar alguma coisa no mundo, ele possa mudar alguma coisa para o futuro. E sim, Danilo, a comunicação ela molda o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir. Existe inclusive, né, uma frase que é atribuída a Albert Einstein que a gente encontra muito facilmente na internet. Imaginar é mais importante que conhecer.
pois o conhecimento é limitado, enquanto que a imaginação abarca todo o universo. Da mesma maneira, nós podemos lembrar aí, né, um pensamento aí do nosso professor Livraga, né, o fundador da Nova Acrópole. Nunca estão sós aqueles que estão acompanhados de grandes pensamentos. Então é muito interessante, né, Danilo, que nós percebemos que tanto da parte do professor Livraga como da parte do professor Einstein, existe essa questão de que o ser humano tem que desenvolver a sua capacidade de sonhar, a sua capacidade de imaginar, porque muitas vezes, né, onde o nosso conhecimento ele encontra um limite, a nossa capacidade de imaginação ela pode ir além. Isso, algumas pessoas podem dizer assim, mas isso é viajar na maionese, isso é fantasiar. Não, realmente existe uma diferença, né? Existe uma diferença entre fantasiar. Normalmente, no nosso cotidiano, nós fantasiamos. Eu estou trabalhando, estou chateado, estou entediado, então eu começo a fantasiar que estou numa praia, né? O calor, uma cervejinha, um churrasquinho. Isso sim é fantasiar. Agora, a imaginação, não. A imaginação, como concebiam os antigos filósofos, é a capacidade do ser humano de ver aquilo que não é visível aos olhos, mas que não necessariamente é inexistente, porque pode ser percebido por outros sentidos, como, por exemplo, pode ser percebido pelo sentido da alma, né? É por isso que nós vemos poetas brilhantíssimos, como, por exemplo, Khalil Gibran, escreverem aquelas poesias lindas, falando novamente do valor dos mestres, do valor do trabalho, do valor do amor. Por quê? Né? Uma capacidade de imaginação. Se eles ficam no tédio daquilo que... Quando se fica no tédio daquilo que se faz cotidianamente, né? O trabalho é uma rotina tediosa. Mas quando se busca com a imaginação ir além dos limites daquilo que se vê, buscar fronteiras interiores, né, fronteiras de bons sentimentos, fronteiras de ricos pensamentos, então você transforma o trabalho, né, em poesia, assim como você transforma também a dificuldade em poesia, você transforma o amor em magia, você transforma a vida no que a vida tem que ser. Tanto a vida nos dias de chuva como a vida nos dias de sol. E para isso é necessidade e imaginação. E para isso é necessário, né, como diz o professor Livraga, que nós enchamos o nosso interior de bons e ricos pensamentos. E a linguagem, né, ela é uma ferramenta que nos possibilita isso. Ler é muito bom, é uma fonte rica de conhecimentos. A nossa própria professora Adélia Guzman, ela nos ensina isso. Não existe melhor maneira de buscar conhecimento do que a leitura, mas a conversa também é algo que enriquece muito. Né? O superarmos as nossas timidezes, a nossa falta de conhecimento, a nossa falta de cultura, justamente para ir adquirindo, né, mais audácia, para ir adquirindo mais conhecimento, para ir adquirindo mais segurança também. E o filme que eu escolhi para dar um exemplo atual, né, Danilo, é justamente o filme A Chegada. E esse filme é muito bonito porque, novamente, né, toca num tema de ficção científica. A Terra é visitada por 12 naves alienígenas que se postam em diferentes lugares do mundo, e um desses lugares é justamente os Estados Unidos, onde a personagem interpretada pela Amy Adams, ela é chamada porque ela é uma linguista bastante respeitada e reconhecida no seu meio, inclusive com livros publicados. E conforme, né, Danilo, ela vai se esforçando para interpretar a linguagem dos aliens, ela vai, digamos assim, ela vai tendo memórias de coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, ela vai se aprofundando na linguagem dessas criaturas, né, e vai adquirindo a sua maneira de pensar, a sua maneira de utilizar os seus recursos mentais, porque são criaturas, e no final do filme, e me desculpem, acho que nós não avisamos, mas aqui vai ter spoilers, né? Mas no final do filme são criaturas que sabem que daqui a uns 3.000 anos vão precisar da humanidade e estão aqui justamente para compartilhar conhecimentos para que daqui a 3.000 anos eles possam ser auxiliados pela humanidade. Então, são criaturas que hoje já tem uma visão de futuro, e conforme a tradutora ela vai se aproximando dessa linguagem, algo dessa maneira de pensar, algo da psicologia desses povos vai também influenciando.
Então ela vê uma filha que ela ainda não tem, que para ela é um sonho, até que finalmente ela se percebe o que está acontecendo. E é interessante, né, Daniel, que tudo bem, é retratado de uma maneira bastante fantasiosa nesse filme, mas que é muito coincidente com os conceitos de comunicação desses antigos povos. Que de certa maneira, quando o ser humano ele busca sabedoria, né, através do contato com literaturas mais inspiradoras, quando ele busca contato com esses antigos mestres de sabedoria, né, realmente estabelecendo um diálogo que ultrapassa o tempo, né, e buscando colocar um pouco de Platão na sua vida, um pouco de Confúcio na sua vida, a sua maneira de pensar vai se enriquecendo. A sua imaginação ela vai se enriquecendo cada vez mais. O indivíduo ele vai começando a intuir certas realidades, como por exemplo Platão, né? Platão fala a respeito da justiça, porque de certa maneira ele intui, como ele descreve muito bem no mito da caverna, que fora da caverna existe todo um mundo colorido, um mundo solar, um mundo de movimento que na caverna não existe. E, de certa maneira, é a linguagem que começa a despertar a imaginação para esse mundo de ideias muito superiores fora da caverna. E isso é um motor muito poderoso, né, Danilo? Porque nos inspira a fazermos cada vez maiores movimentos para termos essa capacidade de sonhar, para termos essa capacidade de imaginar e, em algum momento, né, transformar algo desses sonhos e algo dessa imaginação em realidade. E irmos sentindo isso como uma realidade interior nos ajuda também a querer transmitir isso para outras pessoas. Então é um filme muito bonito que trata, pelo menos eu não conheço nenhum outro filme que trata dessa questão de uma maneira tão criativa, né? E que, tudo bem, retratado através de um conceito de ficção científica, mas que não é assim tão fora da nossa possibilidade como seres humanos. Bom, mesmo cotidianamente, né, quando nós não sabemos alguma coisa e alguém chega e nos dá uma informação, é toda uma luz de conhecimento que se apresenta para que a gente possa tomar decisões com base num conhecimento que a gente não tinha, numa consciência que nos faltava, em algo que nós não imaginávamos. Então isso é retratado hoje através desse filme de ficção. Nós temos pequenos exemplos de como a nossa forma de pensar e sentir muda numa conversa com uma pessoa que nos passa um conhecimento necessário, mas nós vamos perceber que isso também está muito presente em toda a tradição discipular das antigas escolas de filosofia. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, José Roberto, você trouxe essa ideia da imaginação como algo importantíssimo dentro desse processo, não é? Ou seja, nas suas considerações finais, eu gostaria que você falasse da importância de refletir, de imaginar, de elevar a nossa consciência a uma compreensão maior daquilo que o cinema nos ensina, daquilo que as formas de comunicação, que não só o cinema nos ensina, mas a vida também nos ensina, para que a gente possa se relacionar melhor e, claro, trazer para a nossa vida um pouco mais dessa ideia da arte da comunicação, de uma boa comunicação e de uma harmonia entre nós seres humanos e também entre tudo o que há nessa vida que estamos vivendo nesse momento. Sim, Danilo, mencionando brevemente aí um quarto filme que não estava planejado trazer, né, mas você me inspirou nessa nossa conversa a isso, no primeiro capítulo do Star Wars, A Ameaça Fantasma, né, em que o jovem Anakin, que ainda estava longe do Darth Vader, ele, quando a sua mãe se recusa a ajudar os Jedi que estão ali perdidos, precisando de um apoio para sair daquele planeta e continuar a sua missão de ajudar a galáxia, né? Ele diz justamente para sua mãe, para motivá-la, né, para relembrá-la de que ela sempre lembra a ele de que o grande mal da galáxia é justamente a falta de generosidade. As pessoas não se ajudam, né? As pessoas não têm, digamos assim, uma comunicação mais profunda, né, que as façam perceber que o outro é alguém que nesse momento precisa de uma assistência, precisa de um auxílio, né? Eles estão justamente comunicando que eles estão nessa situação. E isso também me fez trazer aqui, né, Danilo, uma frase de Seráfis de Alexandria, né? Nenhum de nós vive para si próprio, todos vivemos para a humanidade.
Então, de certa maneira, a comunicação é algo que um pouquinho aí da síntese desses 3 filmes, né. A comunicação é algo que nos ajuda a nos colocar com para começar com ideias que nós vamos considerar como superiores, né, porque são ideias que a gente pode retirar aí do ensinamento e do exemplo de todos os grandes filósofos da humanidade. Platão falando da justiça, Jesus Cristo falando do amor, Siddhartha Gautama ou Buda falando do conhecimento e do domínio de si mesmo, né? Da dor como veículo de consciência, Sócrates falando do conhece-te a ti mesmo. Então nós temos muitos elementos históricos aí para fazer, digamos assim, para nos aproximarmos dessas grandes ideias que essas sim nos aproximam desse ideal de humanidade como uma grande família que é o que o ser humano necessita, né, de grandes ideias e de grandes ideais para não viver só para si próprio e sentir que vive para a humanidade. Da mesma maneira, nós podemos retirar aí desse episódio de Star Trek, né, o Darmok, que a comunicação exige sim um pouco de sacrifício e que esse sacrifício é bom. Esse sacrifício é bom, essas dificuldades enfrentadas em conjunto é bom, essa consciência da dificuldade de comunicação também é boa, porque quando a comunicação se estabelecer, ela vai ser profunda, porque vai ser fruto de 2 pessoas, né, se esforçando para se compreenderem. Né? E por fim, desse terceiro filme, A Chegada, essa ideia de que tomar contato com outro ser humano nos enriquece. Tomar contato com essas grandes tradições de humanistas, de filósofos no decorrer da história, ela também vai nos aproximando de formas de pensar e formas de sentir que cada vez mais vai enriquecer a nossa condição humana, também vai nos aproximar pela empatia da humanidade. E é isso, né, Danilo? O crescimento humano está sempre atrelado ao exercício dos valores sociais, dos valores humanos. Quanto mais nós nos esforçamos para estabelecer elos e relações harmônicas com os demais seres humanos, ajudar aqueles que precisam, formarmos elos de boas relações com as pessoas que compartilham do mesmo caminho conosco, aprender com quem sabe um pouquinho mais, isso só possibilita melhor a convivência entre as pessoas. Então essa, digamos assim, seria a mensagem final, né? Comunicação como uma grande capacidade de estabelecer diversos níveis de relações entre os seres humanos e entre também as forças da natureza. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast, agradecendo a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, e como sempre, né, é um grande prazer estar aqui compartilhando de algumas ideias humanistas e filosóficas contigo e também com todas as pessoas que nos acompanham e nos ouvem. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, podem também nos contatar através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Cenas da Infância, História Curiosa.